Quarta parte: Numerologia e matemáticas esotéricas. Descerrai o véu que cobre os espíritos celestes. Vede que cada homem e cada mulher são uma estrela, iguais a lâmpadas misteriosas penduradas no firmamento. Deus é a chama que fervilha em tudo, a vivificante geometria de tudo. Por isso o número é santo, é infinito, é eterno. Ali onde ele reside, não há diferença. A diversidade é a unidade. Ritual gnóstico. Capítulo 69. Tábua numerológica. Este é um tabuleiro ou placa muito importante para compreender a fundo os mistérios esotéricos. Aqui há uma tábua com 9 números: 1, 2, 3 na primeira linha, 4, 5, 6 na segunda, 7, 8, 9 na terceira. É um quadrilátero dividido em 9 números. Há uma tríplice divisão, tanto vertical quanto horizontal. Aí se expressam os princípios da aritmética e da geometria. Nessa tábua encontramos a arquitetura individual, o universo interior, que é o que cada um deve fabricar dentro de si. É a construção de nosso universo íntimo e interior. A arquitetura cósmica se relaciona com os 7 cosmos do infinito. A arquitetura social está relacionada com a construção de nossos templos, casas e edifícios. É necessário compreender que essa placa se relaciona com os 3 princípios da arquitetura antes mencionados: a geometria e a matemática. É preciso relacionar-se com os números, porque a Cabala nisso se baseia. O quadro, dividido em 9 partes, representa uma tríplice extensão, ou a triplicidade do ternário, ou seja, a 9ª esfera. Muito explicamos sobre a 9ª esfera, mas esta pode ser demonstrada matematicamente. Todo o relacionado com a 9ª esfera, ou autorrealização do homem, pode-se comprovar com os números ou matemáticas esotéricas que vêm de épocas remotas. Analisemos o primeiro ternário vertical: 1 mônada, 4 cruz, 7 setenário. O 1 é a mônada, a unidade, o Yod Revé, Jeová, o Pai que está em segredo. É a divina tríade e não está encarnada em um mestre que não matou o ego. É o Osíris, o próprio Deus, o Verbo. Tem sua expressão no 4, porque o 4 é o carro de Merkabah, da Cabala, que são os 4 corpos. Primeiro, corpo físico. Segundo, corpo autêntico astral solar. Terceiro, corpo autêntico mental solar. Quarto, corpo autêntico causal solar. É o carro dos séculos, que assume a figura do homem celestial. A mônada se expressa por meio do carro, nele viaja. O 4 representa as 4 pontas da cruz, que encerram os mistérios do Linganione, e do cruzamento de ambos se encontra a chave por meio da qual se consegue a autorrealização. A mônada se autorrealiza por meio da cruz. Sem o 4 não há autorrealização, ou se violaria a lei dos ternários, que pertence a matemáticas esotéricas. 4 igual a cruz. No 4 estão contidos os mistérios do sexo. Masculino mais feminino igual a cruz. A autorrealização da mônada se verifica no setenário, no homem autêntico. O setenário
é completo quando já se tem os 7 princípios ou corpos cristificados, os 7 chakras desenvolvidos e levantadas 7 serpentes de fogo. Analisemos o segundo ternário vertical. 2. Mãe Divina. 5. Inteligência. 8. Caduceu de Mercúrio. O 2 é Revê, a Divina Mãe, é o Pai que se desdobra. Logo, ela é também Brahma, porque é o aspecto feminino do Pai. Iod, Mônada, Revê, Mãe Divina, Iod Revê, Jeová. Jeová, o autêntico, é nosso Pai que está em segredo, e nossa Mãe Divina. O cruel Jeová dos judeus é uma antropomorfização do Jeová verdadeiro que está em cada um de nós. Revê, a Mãe Divina, se expressa por meio da inteligência, que é o número 5. É por meio dela que se logra a eliminação do ego, porque a verdadeira inteligência está nela. Se quiser dissolver o ego, tem que recorrer à Mãe Divina, compreendendo profundamente nossos próprios erros e pedindo-lhe que os elimine em nós. A Mãe Divina se manifesta através do Santo Oito, ou Caduceu de Mercúrio, que representa a espinha dorsal, a energia Kundalini ascendendo pelo canal Sushumna. O Santo Oito tem sua raiz no sexo. O Santo Oito é o símbolo do infinito. A relação do 2, 5 e 8 é extraordinária. O caduceu de Mercúrio, ou signo do infinito, se encontra na 9ª esfera. Toda essa sabedoria se conheceu nos mistérios pitagóricos. Na maçonaria a conhecem, mas não se aprofundaram nos estudos. Analisemos o terceiro ternário vertical. 3. Trindade. 6. O amor, o homem e a mulher. 9. 9ª esfera. O 3 corresponde ao terceiro Logos, o Espírito Santo. O terceiro Logos é, em si mesmo, a força sexual criadora que se expressa em todo o universo. Trabalha-se por meio do número 6, que se relaciona com o sexo. Aí se encontra o homem e a mulher. No tarô, aparece um homem ante o vício e a virtude, ante a virgem e a rameira. A força sexual tem de ser trabalhada mediante o 6, ou seja, com amor. Isso tem uma expressão no 9, que equivale à 9ª esfera. O número 9 é o número do mestre. As 3 tríades, ou linhas horizontais, representam os 3 mundos: espiritual, espírito, anímico, alma, e físico, corpo. Nesta placa estão contidos princípios para a autorrealização do homem. Capítulo 70. O número 1. O número 1 é o Sol, o astro-rei, o que nos dá a vida. Corresponde à constelação de Áries, que governa a cabeça. Corresponde-lhe a nota musical Dó e a cor branca. O metal é o ouro e, como pedra preciosa, o diamante. Dentre os plexos, onde estão os chakras, se atribui ao número 1 o Cárdias, porque, se o coração parar de funcionar, a morte, por isso, é o número 1. O número 1 é a sabedoria do Pai, é a coroa, porque o ancião dos dias é o rei, o que leva o poder sobre a natureza. É o 1 porque tem o poder, porque é o que manda. A sabedoria é do Pai, não se pode ensinar à mônada. A sabedoria do Pai tudo prevê. Por nos faltar a piedade, podemos nos tornar cruéis.
por muitas vezes não entendemos o Pai. Ele é o número 1 da árvore cabalística. As ideias originais correspondem ao 1. É óbvio que pertence ao número 1. A vontade, a iniciativa pessoal, o ânimo empreendedor. A unidade do pensamento e a ação devem formar o 1, com a vontade original e a tenacidade como um impulso formidável no que se vai fazer. Capítulo 71. O número 2. Ao número 2 lhe corresponde a constelação de Touro, que governa o pescoço da laringe criadora, esse útero maravilhoso onde gesta a palavra, o verbo. A nota musical é Ré, a cor é violeta, o metal a prata e entre as pedras preciosas a esmeralda. O plexo que lhe corresponde é o laríngeo, a tireoide, o chakra do ouvido mágico da clareaudiência. Para despertar esse chakra, existe um mantra laríngeo que é o E. Deve-se dar uma nota musical que é Ré. É preciso vocalizar diariamente. Deve-se inalar com a nota Ré e exalar com ela vocalizando. E assim se consegue o desenvolvimento do chakra laríngeo, que nos dá o poder de ouvir as vozes do Ultra, dos seres superiores. Há necessidade de desenvolver esse chakra laríngeo, porque de outro modo é impossível ouvir esses sons. A linfa e o estômago correspondem ao número 2, a lua também. O número 1 se desdobra na díade, o número 2 está na primeira trimurti, seu segundo aspecto, o Cristo. Não confundir com a segunda trimurti, no qual o Pai se desdobra na Mãe e no Filho. O número 2 da árvore cabalística é o Filho, o Cristo, e é o instrutor do mundo. Por isso dizia Hermes Trismegistus: te dou amor, no qual está contido todo o sumo de sabedoria. O número 2 tem 32 sendas e 50 portas. A explicação é a seguinte: 32 sendas igual 3 mais 2, 5. A pentalfa, o homem. 50 portas, 5 mais 0, 5. A pentalfa, o homem. Somemos os resultados. 5 mais 5 igual a 10. 10 igual a 1 mais 0 igual a 1. O círculo cortado pela linha. O círculo com um ponto no meio. O 0 estão os princípios masculino e feminino, o fundamento do amor através do sexo. O círculo com ponto no meio, a Mãe Divina, a Mãe Cósmica, o símbolo do infinito, a estrela de 5 pontas, a pentalfa. 5 mais 5 igual a 10, fica reduzido assim. Círculo com ponto no meio, igual a infinito, igual a pentagrama, que é o homem. Istos a 50 portas é muito interessante. Em um dos rituais gnósticos, se diz que existe um palácio. O piso daquele palácio é de prata e ouro, de lápis lazuli e jaspe, e ali se aspira uma variedade de aromas de rosas e jasmins. Porém, no meio de tudo, sopra um hálito de morte. Deixai os oficiantes penetrar, ou abrir as portas de uma em uma, ou todas de uma vez. Deixai de pé no piso do palácio, não se afundará. Ai de ti, ó guerreiro, ó lutador, se teu servidor se afunda. Porém, há remédios e remédios. Certamente,
Nos mundos superiores há um templo, com 50 portas, rodeado pelos 4 elementos, fogo, terra, ar e água, e está custodiado por 2 esfinges de ouro. O estudante recebe instrução nesse templo. Cada um dos salões do mesmo corresponde na Cabala a 50 portas e 32 sendas. Veja suas vidas passadas. Dentro de nós mesmos existem as 50 portas. Tudo está dentro do homem. Muitos anos atrás, ao desdobrar-me no ano novo, tive que vivenciar certo drama no teatro do mundo. Sendo perseguido, cheguei ao templo das 50 portas, com suas 2 esfinges de ouro que guardavam as portas. Já estudamos os simbolismos da esfinge, a cara, as patas do leão e etc. Entrei no palácio, estava rodeado de água e atravessei um jardim muito bonito, porém havia um hálito de morte. Entrei na primeira das 50 portas e ali fui recebido por um grupo de irmãos que me aplaudiam. Depois saí e entrei em outro jardim formoso, que também tinha um hálito de morte. Entrei logo na segunda porta, e aqueles que haviam felicitado estavam convertidos em traidores, que vociferavam e caluniavam. Guardei silêncio e atravessei o outro jardim até a terceira porta, encontrando ali outras pessoas que me felicitavam. Passei por outro salão e outras pessoas. Assim atravessei essas 50 portas, seguindo as 32 sendas, isto é, caminhando a senda interior. Encontrei alguns mestres vestidos de verdugos. São verdugos do ego, que me disseram: estude o ritual da vida e da morte, enquanto chega o oficiante. O oficiante era meu real ser. Isso que lhes expliquei sobre as 32 sendas e as 50 portas é o número 2. Tudo corresponde ao Cristo íntimo que tem de nascer em cada um de nós. Ele é o amor. O número 2 é o amor. O Cristo sofredor, aquele que tem de viver todo o drama. O número 2 há 2 colunas, Jaquim e Boaz. A associação. Temos de aprender a associar ideias e pensamentos com pessoas e coisas familiares. Precisamos saber escutar as opiniões contrárias sem aborrecer-nos, dissolver o eu da ira, cultivar a harmonia. Que as associações sejam harmoniosas. No 2 estão as relações mãe com filho, a mulher com o homem com a mulher, com as coisas, com antíteses, com opiniões. Temos de aprender a manejar as ideias, os negócios em paz e serenidade. Esse é o número 2. É preciso aprender a manejar o 2. Capítulo 72. O número 3. Ao número 3 corresponde a constelação zodiacal de Gêmeos e o planeta Júpiter. A nota musical do número 3 é Mi. Entre as cores, a púrpura. Entre os metais, o estanho. Entre os plexos, o esplênico, o baço, e o hepático, o fígado. A transmutação da energia criadora corresponde ao número 3. O chakra esplênico é o centro do corpo etérico. Por ali entra a vida do Sol em nosso organismo. O chakra esplênico recolhe durante a noite as energias que o Sol deixou durante o dia. Com essas energias, o chakra esplênico transmuta os glóbulos brancos em glóbulos vermelhos. Durante o dia,
Os dejetos orgânicos obstruem os canais nervosos do grande simpático. Durante o sono, a energia vital faz girar esse chácara, e este, por sua vez, usa a energia do sol que passa pelo baço, transmutando os glóbulos brancos em vermelhos. Passa a energia ao plexo solar e se distribui por todo o sistema nervoso. Coopera a glândula tireoide, desinfetando todo o organismo. Quando o ego astral lunar regressa ao organismo, é claro que esse já estará reparado e nos sentiremos melhor de saúde. Quando se levanta muito cansado, isso significa que o organismo está enfermo. O chakra hepático serve para saídas em astral. O corpo astral está conectado com o fígado. Despertando o chakra do fígado, todo mundo pode entrar e sair do corpo físico à vontade. O esplênico ou hepático e o plexo solar se desenvolvem com o mantra egípcio Fe Uin Dang. Canta-se com a nota Mi, desenvolvendo-se os 3 chakras e os pulmões. O número 3 é o poder, tem 50 portas e 50 luzes. Já sabemos o que significam as 50 portas. Temos de buscá-las dentro da gente mesmo. 50 portas, 5 mais 0, 5, a pentalfa, o homem. 50 luzes, 5 mais 0, 5. Somando o resultado, 5 mais 5, 10. O 10 são os 10 sefirotes da Cabala. 10 igual ao círculo com a linha no meio, que igual a 8, símbolo da Mãe Divina. A linha não é mais que um ponto estendido. Encontramos que 10 igual a pentalfa. No 10 já sabemos que está o infinito, a energia criadora. O Espírito Santo nos dá o poder do sexo. É ali onde está a força do Espírito Santo. As 50 luzes são o poder do Espírito Santo. Sem essa força, não temos espada, e sem espada, estamos desarmados. Disse que no número 3 está contida a lei de Moisés, pois no 3 está o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos ilumina, o que nos ensina. Sabedoria, Pai, amor, Filho, poder, Espírito Santo. Essa é a ordem. Observando o aspecto prático da vida, encontramos que o 3 é a produção tanto material quanto espiritual, a realização dos nossos próprios anelos, aspirações e ideias. Mas se quisermos frutificar, lograr o êxito, precisamos manejar o 3 com inteligência, porque no 3 existe harmonia, arte e beleza. Expressar tudo de forma bela, é preciso saber usar o 3, seja com a palavra ou no vestir, caso se queira alcançar o triunfo. O 3 permite a realização de nossos caros anelos, assentar as bases, cria condições favoráveis para que resulte o triunfo. Se em um dia nos cair tônica 3, se verá posteriormente. Devemos fazer as coisas bem feitas, com precaução, com beleza, com harmonia, perfeição,
e saber criar para termos o que anelamos nesse dia, seja em negócios, em nosso trabalho ou em qualquer coisa. Capítulo 73. O número 4. O número 4 é a Tétrade. O planeta que lhe corresponde é Urano, e é claro que a constelação de Câncer é, portanto, a quarta constelação, no que se refere à cor, o vermelho escuro, e a platina é o metal. A nota musical é Fá, corresponde ao número 4 os fluidos, os hormônios. O número 4 é a magnificência. Tem 72 portas para administrar justiça, e essa se administra por meio dos 35 princípios de misericórdia. Somos magnificentes na medida como procedemos de acordo com cada um desses princípios. A justiça se administra de acordo com os 35 princípios de misericórdia. A justiça sem misericórdia seria tirania. A justiça e a misericórdia vão perfeitamente equilibradas. 72 portas igual a 7 mais 2 igual a 9. A nona esfera. Não se poderia ser justo, realmente justo, se não se atingisse o segundo nascimento. Quando já se passou pela nona esfera, se recebe a espada flamígera. Então se diz que é justo. Quem não trabalhou na nona esfera não tem direito à espada da justiça. 35 princípios de misericórdia. 3 mais 5 igual a 8. A justiça. No arcano número 8, a mulher tem a espada da justiça e uma balança para pesar as boas e más obras. Devemos triunfar sobre o sexo. Os grandes arcontes da lei triunfam sobre o sexo. Nele se encontram equilibradas a justiça e a misericórdia. No número 4 encontramos a perícia em qualquer ramo, ordem, autoridade. O número 4 é o imperador da Cabala. Significa estabilidade. É a base para que queremos, seja para formar um lar, negócio, viagem, emprego e etc. O que se busca ter precisa ser sólido, perfeito. Tem de ser a pedra cúbica, sólida como concreto. Não colocar uma base falsa, senão tudo vem abaixo. Se nos cabe em um dia a tônica 4, temos de colocar uma base firme para ter êxito. É preciso fazer as coisas corretas, precisas, sólidas, para não se ir ao fracasso. Nesse dia, temos de fazer as coisas refletindo de maneira precisa, sólida, nada a priori, porque vai ao fracasso. No número 4 está o aspecto econômico e devemos desenvolvê-lo de forma correta. Este tem ascensos e descensos em sua economia. Toda vez que necessitar de um ascenso, deve-se ter bases sólidas. O número 4 deve ser refletido para todas as coisas. Pensemos que o 4 é a base e que esta base deve ser sólida. É preciso colocar base para relações de família. Capítulo 74. O número 5. O número 5 é a Pentalfa, a estrela de 5 pontas. Corresponde-lhe o planeta Mercúrio e a quinta constelação, que é de Leão. O plexo solar corresponde ao número 5 e entre os metais o azougue, Mercúrio. A nota musical é Sol. Está relacionada com a bilis. Esotericamente,
lhe corresponde o planeta Marte. O número 5, em Cabala, é o Hierofante, o rigor, a lei. Disse que tem 72 portas de acesso e que cada porta tem 35 princípios. Somos fortes na medida em que acatarmos esses princípios. O 5 é o fogo vivo, que se infunde em nós e se difunde dentro de nós por todas as partes. É a fortaleza, o fogo. Analisemos as 72 portas. 72 portas igual a 7 mais 2 igual a 9, a nona esfera. Os 35 princípios, 3 mais 5 igual a 8, infinito. O 9 é o ermitão, a nona esfera, o sexo, enquanto que o 8 é a justiça, que por sua vez está representado pelo signo do infinito, o fogo do flegetonte e a água do aqueronte. O fogo e a água, origem de homens, bestas e deuses. Toda iniciação autêntica começa por aqui. O Filho do Homem sai do fogo e da água, que é o que nos dá a fortaleza. O 5 em si mesmo é a estrela de 5 pontas, a pentalfa, o homem. O autêntico homem tem de nascer na nona esfera. Compreender isso é muito importante. Daí as 72 portas, porque nasce da nona esfera, que é a que dá potência ao Filho do Homem. Os 35 princípios são a justiça, a lei. O número 5 é a comprovação. A água e o fogo se entrecruzam na nona esfera, formando o símbolo do infinito, um 8 horizontal. Conclusão. Infinito igual a pentalfa. Ariano Montes, o grande esoterista, morador do monastério na Espanha, nos dá esta fórmula de infinito igual a pentalfa, também encontrada em livros antigos. O Filho do Homem nasce da água e do fogo na nona esfera, o sexo. Do ponto de vista psicológico, o número 5 é persuasão, investigação, seleção, compreensão. No número 5, vemos o estudo. Precisamos saber manejar profundamente este número de forma reflexiva, analítica, buscando e indagando novos aspectos, analisar e investigar. Nada se deve fazer de forma irreflexiva, porque se não se preenchem essas condições, resultam as coisas mal feitas. Não se trata de projetar, porque se fracassa. Os que passam a vida fazendo projetos fracassam. Tem de se ver os prós e os contras das coisas para que as coisas não resultem mal feitas. Aprender a pensar por nós mesmos. Todos aqueles que vivem fazendo projetos fracassam. Passam fazendo projetos e fracassam. Precisamos marchar sobre os fatos e fazê-los com inteligência para não estragarmos tudo. Do abismo que existe entre o pensamento e a ação, às vezes se forma algum projeto, mas não se concretiza. Não devemos avançar sobre os projetos, senão sobre os fatos. Precisamos avançar sobre os fatos com inteligência, com sabedoria, com compreensão, senão podemos ter grandes fracassos. Precisamos estar alertas. O número 5 também é um símbolo de poder. Devemos fazer as coisas com inteligência, vigilantes para não errar. Capítulo 75. O número 6. Ao número 6 corresponde a sexta constelação, Virgem. O planeta é Vênus e a nota musical é Lá. Relaciona-se com as ilhotas de Langerhans,
localizada no pâncreas. São as que segregam a insulina, tão importante para a digestão dos açúcares. A cor é o azul, seu plexo sacro, ou cox. O chakra Muladhara. O 6 está relacionado com todas as glândulas. O número 6 tem 72 portas de cada lado e 72 intermediárias. O iniciado que atravessa essas 72 portas pode entrar no mundo da crua realidade da vida e do sidério. O mundo da crua realidade é a 9ª esfera, porque 72 portas igual a 7 mais 2 igual a 9. Se compreendermos o que são as 72 portas, se conhecermos o que é o grande arcano, poderemos entrar no mundo da crua realidade da vida e no mundo sideral, que é o mundo astral. É muito interessante que o número 6 tenha 72 portas de cada lado e 72 intermediárias. A explicação a encontramos na estrela do rei Salomão. 6 pontas masculinas, 6 entradas femininas. Em resumo, essa estrela tem 12 raios, 6 masculinos e 6 femininos, os quais se decompõem nas 12 constelações do zodíaco. Nela estão resumidas e sintetizadas os mistérios do arcano AZF, os mistérios da alquimia, os mistérios do sexo. Este é o símbolo do Logos. Uma vez explicado os 6 de forma cabalística transcendental, vocês agora já entenderão por que se entra no mundo da crua realidade enquanto vamos compreendendo este arcano. Por isso, ao entregar o arcano AZF de forma lapidária e pública, a pessoa se horroriza. Os ensinamentos da 9ª esfera devem ser mostrados mediante a Cabala, para que conheçam a verdade. As 72 portas colocadas de lado a lado estão em Jaquim e Boaz, e no centro de ambas as colunas, onde estão as 72 intermediárias, está o mistério das 2 colunas, a pedra bruta. É preciso cinzelar a pedra bruta até deixá-la perfeita. Se repetirmos 3 vezes o 6, teremos 666, que é o número da besta. Porém, se somarmos 6 mais 6 mais 6, igual a 18, o 18 é bastante tenebroso, constitui o crepúsculo, os inimigos ocultos, os inimigos secretos. Os tenebrosos atacam terrivelmente quando se está trabalhando na grande obra. Isso não agrada aos tenebrosos e buscam uma maneira de tirar o discípulo do caminho, atacando-o terrivelmente. O número 6, encontramos as violações eróticas, as ideias de ornato, a reciprocidade, a fertilidade, a amorosidade. Capítulo 76. O número 7. O número 7 é um número muito forte. Seu planeta é Netuno e lhe corresponde a constelação de Libra. Sua nota musical é Si, entre metais o bronze, entre as pedras a opala. Sua cor é magenta, uma cor azul quase violácea, quase tom aço. Todos os nadis ou canais nervosos são deste número. O número 7 está guardado por 248 preceitos. Na medida em que vamos compreendendo esses 248 preceitos, iremos progredindo. O arcano 7 é o triunfo, e o que triunfa vê a luz astral e praticamente fica autorrealizado. Se somamos 248 entre si, isso nos dá 2 mais 4 mais 8 igual a 14, 1 mais 4 igual a 5. Os 248 preceitos se reduzem ao arcano 14 da Cabala,
que é a temperança, uma mulher com 2 cântaros que mistura 2 águas, isto é, o elixir branco com o elixir vermelho da vida, da alquimia, ou seja, o trabalho com o sol e com a lua, o trabalho da transmutação. O número 5 vem a ser a estrela flamígera, autorrealizada, perfeita. O 7 é o número da vitória. Tem 248 preceitos de tipo afirmativo. Temos de compreender os 248 preceitos para alcançarmos a vitória sobre nós mesmos e conseguirmos ver a luz astral. Ali encontramos o esforço da alma, da ação e da imagem, resposta ou resultado. O número 7 é o arcano da vitória. Os 248 preceitos ficam reduzidos ao arcano 5, que não é outra coisa senão a estrela flamígera, resplandecente, a estrela de divindade. O número 7 é eficiência, integridade, concentração, clemência, ânsias de vida ascendente. Capítulo 77. O número 8. O número 8 é a 8ª. Seu planeta é Saturno, sua constelação a 8ª, que corresponde a Escorpião. Seu metal é o chumbo e entre as pedras o ônix negro. A nota musical é Dó na 2ª oitava. No número 8 estão contidas as leis da evolução e involução. Os que estão sujeitos à evolução violam as leis do Santo 8, violam as leis da matemática, pois toda evolução é seguida por involução. Essas 2 leis formam o Santo 8. E aqui há o símbolo do Santo 8, à esquerda em sentido horário, simbolizando evolução, e à direita o sentido anti-horário, simbolizando involução. Evolução e involução. Essas 2 leis de evolução e involução não podem conduzir-nos à autorrealização. Necessita-se da senda da consciência. Na natureza, no universo, tudo é matemática. O Santo 8 representa o cérebro, coração e sexo do gênio planetário. Já sabemos que a luta é terrível. Cérebro contra sexo, sexo contra cérebro, coração contra coração. O Santo 8 tem 365 preceitos. Não devemos violar esses preceitos. 3 mais 6 mais 5 igual a 14. 1 mais 4 igual a 5. O 14 significa a temperança. É a mistura das águas, é o trabalho com elixir vermelho e elixir branco. Quando se estabelece a luta de coração contra coração, a estrela de 5 pontas cai e fica com os ângulos inferiores para cima. O número 8 é a água primordial, pois está colocada na 9ª esfera, no cérebro planetário. As águas se transmutam em energia e sobem por Idá e Pingalá, formando o caduceu de Mercúrio, o Santo 8 chegando ao cérebro. Temos de aprender a distinguir entre o que é uma queda e o que é uma baixada. Ninguém pode subir sem primeiro baixar. É a lei. A suprema desobediência de Adão se sobrepôs à suprema obediência do Cristo. Porém, Cristo teve que baixar. Sempre que quisermos subir, precisaremos baixar, porque de outra forma ficamos estancados, e desse estancamento só se pode sair baixando. Distinga-se, porém, o que é uma queda e o que é uma baixada. No número 8, a moderação, o caduceu, a distribuição com justiça. Capítulo 78. O número 9. O número 9 é o eneágono, é a 9ª esfera. Está relacionado com Marte, pela 9ª esfera.
Ali se empreende uma luta entre si mesmo, contra tudo, contra a natureza, porque ali se fabricam demônios e deuses, e é preciso baixar ao fundo do inferno para fabricar os corpos solares. Corresponde-lhe a 9ª constelação de Sagitário. O metal é o ferro, sua pedra, o carbúnculo, a cor é o vermelho, e a nota musical é Ré em sua 2ª oitava. Corresponde ao número 9, o plexo coronário, os órgãos criadores, as gônadas. O trabalho com a 9ª esfera tem um objetivo: criar os corpos solares. Porém, é preciso compreender que, embora o indivíduo tenha fabricado esses corpos, nem por isso logrou a imortalidade. Para ganhar a imortalidade, necessita-se ter trabalhado na dissolução do ego, porque de outra maneira se converte um anasmusiano, com duplo centro de gravidade. Esses são os abortos da mãe cósmicas, que entram nos mundos infernais até chegarem à 2ª morte. Necessita-se lograr a eliminação do ego e dos 3 traidores. Quando alguém chega ao 100% de consciência, se dá conta do que são o ego e os 3 traidores. Os demônios vermelhos de Sete devem ser reduzidos à poeira cósmica. É necessário vivenciar a morte absoluta, porque se permanece algum elemento subjetivo vivo, o defunto é repreendido. Aqueles que morreram em si mesmo são recebidos no mundo dos defuntos. Pertence ao número 9, a emoção, a sabedoria, a generosidade, a genialidade. Por último temos o 0. Este é a eternidade, o espírito universal de vida. E aqui é o símbolo de um círculo dentro de um círculo. Na Cabala é preciso trabalhar com todos os números. O número é santo, é infinito, é eterno. Capítulo 79. As 7 igrejas do Apocalipse de São João e sua relação com a árvore cabalística. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem vencer, lhe darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. A primeira igreja de Éfeso, ou Chácara Muladhara, tem 4 pétalas maravilhosas, que estão situadas no osso coxígeo. O cox é o osso base da espinha dorsal. Todo relacionado com os 7 chácaras se encontra em meus livros, Mensagem de Aquário e Os Mistérios do Fogo. A segunda igreja de Esmirna, a próstata uterina na mulher, ou chácara Swadhisthana, está localizada na altura da próstata. Os magos antigos, os persas, os egípcios, deram muita importância à próstata. A letra que faz vibrar é o M e se pronuncia com os lábios fechados, subindo e baixando o tom. É de um poder singular. Usam-na os magos. A terceira igreja de Pérgamo, a umbilical ou chácara Manipura, está situada no plexo solar. Tem 10 pétalas, 5 ativas no corpo etérico e 5 latentes no centro telepático. Ali está o cérebro de emoções, e quando se o desenvolve, consegue-se a telepatia. A quarta igreja de Tiátira é o Cárdias, ou Chakra Anahata. Está situado no coração. É uma flor de lótus que tem 12 pétalas que resplandecem abrasadoramente na luz astral. É bom desenvolvê-lo para aprender a entrar e sair do corpo à vontade. Além disso, facilitam-se as viagens com o corpo de carne e osso pela 4ª dimensão em Ginas. A quinta igreja de Sardes está na glândula tireoide, é o chakra Vishuddha.
É o chakra laríngeo que nos confere a clareaudiência e tem 16 pétalas. A sexta igreja de Filadélfia é o chakra frontal ou ágina. Tem 2 pétalas, está entre as 2 sobrancelhas, no centro da clarividência. Com ela pode-se ver a aura das pessoas e ver os mundos superiores. A sétima igreja de Laodiceia é o rei dos chakras, o Sahasrara. Tem 1000 pétalas, é o centro da polividência, o centro da intuição, é o olho de diamante. Conforme o Kundalini vai ascendendo pela medula espinhal, pelo Brahma Nadi, vai despertando cada um dos chakras do Nadi Chitra. A serpente ígnea está relacionada na Cabala com toda a árvore cabalística. O que é que se necessita para abrir os chakras? Na primeira igreja de Éfeso, o eixo está principalmente na virtude da paciência. Para manejar a energia criadora, requer-se a paciência do Santo Jó. Lúcifer é a escada para baixar e Lúcifer é a escada para subir. Na segunda igreja de Esmirna, sua virtude é a castidade. O terceiro chakra é o umbilical, ou seja, o centro de emoções. A virtude especial é então o controle das emoções, é matar os desejos, as paixões, como a gula, a embriaguez, etc. Temos de ser moderados, não deixar-nos levar pelas emoções. O quarto chakra é do coração, é o centro do amor. É preciso saber amar, não odiar. Seu fundamento é o amor. A quinta igreja de Sardes está relacionada com o intelecto, a mente. É preciso saber cuidar a palavra, o verbo, pensamento e palavra justa. Justa ação, reto pensar, reto sentir, reto atuar. Cuidar a mente e a palavra. Tão mal é falar quando se deve calar, como calar quando se deve falar. A vez em que falar é um delito, assim como a vez em que calar é um delito. Há silêncios delituosos. Na sexta igreja, para ter clarividência, necessita-se ter serenidade. Para ver nos mundos internos, não devemos deixar-nos levar pela ira, porque ela destrói o chakra frontal. Portanto, a condição é a serenidade. Para o desenvolvimento da sétima igreja, necessita-se de elevada devoção, santidade total, à vontade. As virtudes e as qualidades relacionam-se com a árvore cabalística, com seus 10 números, correlacionado com as 7 igrejas. Capítulo 80. A Cabala e o ano de nascimento. Continuamos agora com as matemáticas. Toda a nossa vida se desenvolve com as matemáticas, a lei do karma se desenvolve com os números. Primeiro exemplo, Eduardo de Portillo, data de nascimento 1932. Ao ano de nascimento se soma o próprio ano. 1 mais 9 mais 3 mais 2 igual a 15. Em 1947, 1 mais 9 mais 4 mais 7 igual a 21, pode-se analisar o arcano número 21, 2 mais 1 igual a 3, ver o arcano número 3. Em 1947, em 1968, soma-se 1 mais 9 mais 6 mais 8 igual a 24, 2 mais 4 igual a 6. O enamorado conheceu sua noiva em 1968. Em 1992, a soma é 21 e se vê o arcano número 21, 2 mais 1 igual a 3, marca um triunfo espiritual e econômico. Não esqueça desse ano. Segundo exemplo, Arturo Aguirre,
Data de nascimento, ano 1937. Em 1957, 1 mais 9 mais 5 mais 7 igual a 22, 2 mais 2 igual a 4, significando êxito no plano material. Em 1979, sua soma é 26, e 26 reduz-se a 8. Provas e dores, ter a paciência de Jó. Terceiro exemplo, Luiz Pérez. Data de nascimento 1920. Em 1932, 1 mais 9 mais 3 mais 2 igual a 15, reduz-se a 6. 6, o afeto, coração, sentimento. 6 se relaciona com a parte moral. Nesse ano faleceu seu pai, e isso foi muito grave. Em 1947, a soma é 21, reduz-se a 3, significando produção material e espiritual. Em 1968, a soma é 24, a tecelã se enredou em seu próprio tear, sofrimento dos quais não se saiu. 2 mais 4 igual a 6, o enamorado. Quarto exemplo, Nicolas Naranjo. Nascimento 1946. Em 1966, a soma é 22. 2 mais 2 igual a 4. Êxito. Ele conheceu a gnoses nesse ano. Em 1988, a soma é 26. 2 mais 6 igual a 8. Continuará trabalhando com êxito. Capítulo 81. A urgência interior. A urgência interior se calcula fazendo a soma cabalística da data do nascimento, o dia, o mês e o ano. Primeiro exemplo, Victor Manuel Chaves, nascimento 17 de novembro de 1921. Dia 17, soma 8. Mês 11, soma 2. Ano 1921, soma 13, reduz-se a 4. Dia 8, mês 2, ano 4, 8 mais 2 mais 4, igual a 14, reduz-se a 5. 5. O arcano 5 do tarô é o rigor, o estudo, a ciência, a análise, a investigação, o intelecto. Essa urgência o faz raciocinativo. Segundo exemplo, Senhor Rodrigues. 5 de junho de 1905, dia 5, mês 6, ano 1905, o qual reduz-se a 6. 5 mais 6 mais 6 igual a 17, reduzindo a 8. 8. O 8 nos faz pacientes, passivos, enérgicos, justos, retos. Houve sofrimentos, lutas, estudo. Teve de passar por muitas provas. Terceiro exemplo, Eduardo Del Portillo. 5 de julho de 1932, dia 5, mês 7, ano 1932, reduz-se a 6. 5 mais 7 mais 6 igual a 18, 1 mais 8 igual a 9. 9. A nona esfera, o ermitão, no meio de todos os que buscam a luz, virá para produzir grandes obras geniais. Desenvolver uma tremenda energia fez dele um ermitão no caminho da existência. Capítulo 82. A tônica fundamental. A tônica fundamental é a urgência interior, mais a soma cabalística do número de letras do nome completo. Primeiro exemplo, Victor Manuel Chaves Caballero. 5 é sua urgência interior. Victor tem 6 letras, Manuel 6, Chaves 6, Caballero 9. 6 mais 6 mais 6 mais 9 igual a 27, reduzindo a 9. 9 mais sua urgência interior 5 igual a 14, reduz-se a 5. Portanto, 5 é sua tônica fundamental. Segundo exemplo, Federico Lauro Arce Heredia. 8 é sua urgência interior.
Federico tem 8 palavras, Lauro 5, Arce 4, Heredia 7. 8 mais 5 mais 4 mais 7 igual a 24, reduz-se a 6. 6 mais 8, que é a sua urgência interior, temos 14, o qual reduz-se a 5. 5 é sua tônica fundamental, sempre vive pensando, raciocinando, analisando. Terceiro exemplo, Margarita Garcia Sancho Fernandes. 5 é sua urgência interior. Margarita tem 9 letras, Garcia 6, Sancho 6, Fernandes 9. 9 mais 6 mais 6 mais 9 igual a 30, reduz-se a 3. 3 mais 5, que é a urgência interior, igual a 8. 8 é sua tônica fundamental, provas e dor, número de reflexão, conselho, compreensão, análise, paciência e provas. Capítulo 83. A tônica do dia. A tônica do dia se calcula somando a tônica fundamental mais a soma cabalística da data que escolhemos. Por meio deste sistema, sabe-se como chegar ao conhecimento de como agir nesse dia. Primeiro exemplo, Victor Manuel Chaves. Dia 30 de abril de 1969, sabe-se que a tônica fundamental é 5. Dia 30, mês 4, ano 1969. Dia 30 reduz-se a 3, mais 4, que é o mês, mais 7, que é a síntese de 1969, temos 14, que reduz-se a 5. 5 mais 5, que é a sua tônica fundamental, teremos 10. 10 reduz-se a 1, que é a sua tônica do dia. 10 é a roda da fortuna, a mudança. 1 é a iniciativa, o que inicia, o que começa, a originalidade, o esforço. Segundo exemplo, Senhor Guilhermo Riquie. Tônica do dia 1/5 de 1968, sabendo que sua tônica fundamental é 8. Dia 1 mais mês 5 mais 7, que é a síntese do ano 1969, teremos 13, reduzindo a 4. 8, que é a tônica fundamental, mais 4, que é a síntese do dia, teremos 12. 12 reduz-se a 3, que é a tônica do dia. 12 é o apostolado, o 3 é o artístico, as 3 forças primárias, produção tanto material como espiritual, a produção, a multiplicação, o belo, o criador, a harmonia, a arte, beleza. Terceiro exemplo, Senhor Gil. Tônica do dia 27 de julho de 1969, sabendo que sua tônica fundamental é 3. Dia 27 reduz-se a 9, mais 7 do mês, mais 7 do ano 1969, teremos 23, o qual reduz-se a 5. 3, que é sua tônica fundamental, mais 5, que é a síntese do dia, teremos 8. A tônica do seu dia será 8. O 8 significa provas, dores. Precisamos multiplicar a paciência, a cooperação, saber esperar, refletir, serenidade do pensamento, distinguir entre o mais útil e o menos útil, entre o que é e o que não é, não fazer as coisas à moda louca, examinar prós e contras com paciência. Cada um dos números da Cabala deve ser estudado profundamente. Capítulo 84. Acontecimento do dia. Devemos saber escolher com exatidão a hora do dia ou da noite para realizar com êxito qualquer atividade da realidade. Pode-se escolher uma hora, um dia, um mês, um ano para nossas coisas particulares. Aqui não entram os convencionalismos. Por exemplo, não se deve usar às 21 horas, mas 9 horas. Primeiro exemplo, Victor Manuel Chaves.
Data de nascimento: 17/11/1921. Sua urgência interior é 5, sua tônica fundamental é 5. A data a investigar é 14 de maio de 1969, no acontecimento às 9 da manhã. O dia reduz-se a 5, o mês 5, o ano 1969 reduz-se a 7. Dia 5 mais mês 5 mais ano 7, temos 17 reduzindo a 8. 8 mais 5, que é a tônica, temos 13, o qual reduz-se a 4, que é a tônica do dia 14/5 de 1969. Com 4 devem se ajustar os negócios, os detalhes de qualquer atividade. A hora mais interessante desse dia foi às 9 horas da manhã. 4, que é a sua tônica, mais 9 horas, temos 13, reduzindo a 4. Acontecimento do dia. A essa hora, ele teve de tratar um assunto de seu trabalho e saiu-se bem. O 4 é a base, é saber enquadrar os assuntos. Segundo exemplo, Senhora Margarita Sancho Fernandes. Data a investigar: 13 de junho de 1969, sendo que sua tônica é 8. A síntese da data é 8. Sua tônica também é 8, portanto teremos 16, 1 mais 6 igual a 7. A tônica do dia será 7. É preciso lutar para não cair. A energia deve ser inteligentemente dirigida. Lutar para levantar-se. O 16 é a torre fulminada. O acontecimento do dia é às 11 horas da noite. 11 reduz-se a 2, mais 7, que é a tônica do dia, teremos 9. Portanto, seu acontecimento do dia é trabalhar com a 9ª esfera. Em relação às horas, tenho que discordar de muitos cabalistas, porque eles acreditam que a urgência interior é governado pelos planetas tais a tais horas, mas tenha-se em conta que a ordem do calendário está alterada, porque assim era conveniente para os padres. O calendário atual está adulterado. Os padres da Idade Média o alteraram com a finalidade de colocar o domingo como 7º dia. O calendário real é... E aqui é uma tabela com as seguintes colunas: atual, real e astrológico. Primeiro, domingo, real, segunda-feira, astrológico, lua. Segunda-feira, o real é quarta-feira, astrológico, Mercúrio. Terça-feira, real, sexta-feira, astrológico, Vênus. Quarta-feira, domingo, Sol. Quinta-feira, terça-feira, Marte. Sexta-feira, quinta-feira, Júpiter. Sábado, ainda é sábado, Saturno. Esta é a ordem antiquíssima, porque é a ordem dos mundos no sistema solar. Os cabalistas se confundem, acrescentando isso a um calendário adulterado, ao escolher uma hora e determinado dia para agir. Não sai, não dá resultado, porque está adulterado. As matemáticas, sim, são exatas. Devemos aprender a utilizar as horas. Com este sistema se prova a exatidão dos fatos. É muito importante essa questão das matemáticas na Cabala. Aplicar os 22 arcanos às horas é o verdadeiro relógio astral. Fim da 4ª parte.